Gostaria de deixar um pensamento, não quero me prolongar muito nessa noite, nessa palavra aqui. Nós temos ainda a ministrarmos a ceia. Um texto que sempre nós recitamos, sempre falamos no final do culto aqui, referente à graça, ao amor e à comunhão. E eu gostaria de compartilhar um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Algo que Deus ministrou no meu espírito. A palavra do Senhor diz assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até amém. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por cada revelação da Tua palavra que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem se manifestado às nossas vidas. Pai, nós precisamos aprender do Senhor, nós necessitamos da revelação da Tua palavra. Espírito Santo, traga compreensão desse texto na vida de cada um dos Teus filhos. Que Teu nome seja exaltado, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que nós falamos muitas vezes, chamamos de bênção apostólica. Eu sempre tenho o costume, todo final de culto, de estar liberando a bênção apostólica sobre a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, o povo de Deus. Mas muitas vezes nós não temos o discernimento, não temos o conhecimento da profundidade. Num texto como esse que Paulo escreve, essa carta aos Coríntios, falando sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, sobre a comunhão do Espírito Santo de Deus. Que seja com todos, ele diz, seja com todos vós. Muitos comentaristas dizem que quando antigamente as cartas, ou ela iniciava com essas palavras, ou ela terminava com essas palavras. Então Paulo ele escreve com um propósito, ele coloca uma ordem, a forma que ele coloca as palavras sobre a graça de Deus, sobre a comunhão, sobre o amor de Deus e sobre a comunhão do Espírito Santo. Ele coloca isso em 3 partes. E é importante nós entendermos, por quê? Porque muitas vezes a forma que nós aprendemos, tem muitas coisas que nós aprendemos no passado, que nós precisamos deletar da nossa vida. Nós temos que tirar da nossa memória, da nossa mente, muitas coisas que nós aprendemos de uma forma errada, achando que era certa. E muitas vezes isso ficou impregnado na nossa mente e nós não conseguimos alcançar, triunfar pela forma errada a qual nós aprendemos. Quando você pega um budista, ele aprendeu que Buda é Deus. E como que você vai provar para ele que não é? Se desde criança, desde a infância, a vida toda, foi ministrado que Buda é Deus. Quando você pega os seguidores de Confúcio, como que você vai provar que Confúcio não era Deus? Se desde a infância, desde o começo, desde que eles se conheceram por gente, eles aprenderam que Confúcio era Deus. Se você pega aí os seguidores de Maomé, a mesma coisa. Eles foram aprendendo, tiveram isso como cultura, como uma religião, e aplicam na sua vida e morrem por isso. E nós muitas vezes também como cristão, como filho de Deus, nós tivemos muitas palavras que hoje estão sendo reveladas de uma maneira tão grande nas nossas vidas, e que nós temos dificuldade de acessar as promessas que Deus tem pela própria base de uma vida cristã que nós tivemos no passado. E aí nós precisamos aprendermos a desenvolver e ter a liberdade de abrir o coração para que nós possamos entender, porque é importante nós aprendermos que a graça em Cristo Jesus, que somente em Cristo Jesus que nós
chegamos ao Pai. Para nós hoje é tão simples, como filho de Deus, como cristão, saber que Deus só atende a nossas orações no nome de Jesus. Mas existe dezenas, centenas, milhões de pessoas que não entendem isso aqui. Não tiveram a revelação que nós só acessamos as nossas orações, o nosso clamor, a nossa súplica, ela somente é ouvida quando nós clamamos, nós chegamos, podemos chegar a Deus através do nome de Jesus. Está bem claro lá em João 14:6, onde que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E muitas vezes nós clamamos por Jesus, mas clamamos pela mãe de Jesus, pelo pai de Jesus, pelos apóstolos, por tantos outros nomes, personagens, clamamos, invocando, achando que assim Deus vai nos ouvir. E nós sabemos que Jesus deixou bem claro: ninguém, quando ele fala ninguém, chega ao Pai a não ser por mim. Nós chegamos ao trono de Deus, as nossas orações, o nosso clamor é através do nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele que exalta o Pai, ele exalta o Filho. O Espírito Santo, para que eu e você possamos ser um instrumento na mão de Deus para exaltar o Pai, para exaltar o Filho, eu e você precisamos ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Íntima. Se eu e você não tivermos uma comunhão íntima com o Espírito Santo, não tem como nós glorificar o Pai, glorificar o Filho, porque é através do Espírito Santo que isso acontece. Por isso que quando você lê em João 14:13, palavra de Jesus: quando pedir em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso acontece através do Espírito Santo de Deus. A missão do Espírito Santo na face da terra é fazer com que o nome do Pai e do Filho seja glorificado. E o Espírito Santo, ele habita dentro de mim e de você. Eu tenho ensinado esse final de semana aqui os irmãos, que referente que nós somos testemunha, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, que nós somos testemunha de Cristo Jesus. E muitos irmãos vieram conversar comigo: pastor, eu nunca tinha entendido dessa forma, eu nunca tinha aprendido dessa forma, eu nunca vi dessa forma. Porque nós ouvimos tanta palavra de Deus, eu dei alguns exemplos, né? Que nós cremos que Deus multiplicou os pães, Deus multiplicou ali os peixes, nós cremos que Deus ressuscitou Lázaro no quarto dia, nós cremos que Jesus andou por cima das águas, nós cremos que Jesus transformou a água em vinho, nós cremos tudo isso, mas isso não é ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus é que você não estava lá. Como que você vai ser testemunha? Você recebe pela fé, você entende pela fé, você acredita pela fé. Testemunho é aquilo que Deus faz através da minha vida. É aquilo que você ora pelo leproso, ele é curado. Aquilo que você ora pela pessoa enferma, ela é curada. Aquilo que você libera uma palavra e essa cadeia cai por terra. Aquilo que acontece através da tua vida, isso é testemunho de Cristo Jesus. Eu posso pregar a palavra, a mensagem, uma após a outra, e nunca ser testemunha de Cristo, porque eu não estou vivendo, não estou vendo aquilo que eu tenho pregado, aquilo que eu tenho falado. Testemunho é quando você presencia, é quando você vê o poder de Deus se manifestando, vendo as pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas. Isso é testemunha. E Jesus falou: começa por Jerusalém, vai para Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Isso é ser testemunha de Jesus. Eu, graças a Deus, tenho sido testemunha do Senhor, porque eu já vi paralítico andar, já vi o cego ver, já vi o surdo ouvir, já vi o morto ressuscitar. Isso é testemunho.
É isso que e para isso nós precisamos entender, a igreja do Senhor precisa entender essa verdade. Porque é tão fácil passar a bola para outro, falar do testemunho de outra, mas você, nós precisamos ser testemunha de Jesus aqui na terra. O Espírito Santo, por isso que eu tenho batido nessa tecla, que o Espírito Santo habita dentro de mim e você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está lá em Romanos 8:11, ele está dentro de nós, e essa manifestação do Espírito Santo de Deus fará com que nós sejamos testemunha de Jesus. Então a graça, a comunhão com o Espírito Santo, eu e você precisamos, amados, se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo, eu vou ter dificuldade de amar meu irmão, eu vou ter dificuldade de amar o próprio Deus, eu vou ter dificuldade de servir o próprio Jesus. Por isso nós precisamos, e a graça é de Deus. Aquilo que Deus fez por cada um de nós, dele pegar o seu único filho, colocar todos os nossos pecados dentro dele, e cravar ele na cruz, matou seu filho, por causa de mim, e por causa de você. Essa é graça, não precisou esforço algum nosso. Quando diz que a verdadeira graça, eu tenho falado que a verdadeira graça é Jesus, a graça é Deus, aquilo que eu e você jamais podemos pagar, somos eternos devedores a Deus. Essa é a graça, o amor do Pai, o amor incondicional de Deus pela minha vida e pela sua vida, a comunhão com o Espírito Santo. Aqui Paulo está falando da função da Trindade, da função da graça, da função do amor, da função da comunhão. A graça do Senhor, Jesus significa o acesso que eu tenho diante do Pai, continuamente, que o véu se rasgou, e eu posso a qualquer momento estar ali, tete a tete com Deus, conversando, dialogando, me apresentando, compartilhando, tudo aquilo que eu e você necessitamos, ou precisamos, ou aprendemos, até nesse momento. Essa é uma explicação de alguma... Muitas vezes nós buscamos a Deus por algumas dificuldades. E quando nós buscamos a Deus só por as dificuldades, eu busco a Deus porque eu estou passando um problema, eu busco a Deus porque eu estou doente, eu busco a Deus porque eu estou desempregado, eu busco a Deus porque eu estou passando uma crise na minha família. Amado, nós precisamos, se nós ainda estamos fazendo algumas barganhas com Deus, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo, se o Senhor me der isso, eu te darei aquilo. Enquanto nós estivermos fazendo esse tipo de oração, nós ainda não mergulhamos na faceta da graça de Deus, ainda não. Enquanto nós tivermos ainda alguns pensamentos antes de Cristo, antes da cruz, que quando nós vemos, nós estamos falando e pregando antes da cruz, ainda nós não mergulhamos na graça do Senhor. Porque o estado de graça é nós viver uma vida pura, a pura alegria, o puro prazer, a pura doçura de servir um Deus Todo-Poderoso. Isso é muito importante. A igreja do Senhor não tem como eu e você participar de um grande avivamento se nós não tivermos entendimento da graça, daquilo que nós somos, daquilo que Deus fez, da comunhão com o Espírito Santo, no relacionamento na pessoa de Cristo Jesus, entender o amor incondicional de Deus para a minha vida. Parece o beabá, mas na realidade, na prática, no dia a dia, porque existe um reino contrário, que ele vem tentar distorcer toda a verdade, e muitas vezes nós começamos até mesmo colocar em dúvida a verdade que nós temos, porque essa é a função de Satanás, tentar distorcer a verdade. É como o próprio João Batista, o precursor de Jesus, sabendo toda a história, a maneira o qual ele veio o propósito de ser precursor de Jesus,
Mas na hora que João Batista foi preso, que ele estava preso ali antes de ser decapitado, chegou a bater uma dúvida no coração dele, se realmente esse era o Jesus o qual ele vinha pregando, aonde que esvaziava a cidade, aonde que ele eletrizava as pessoas com a mensagem poderosa, tremenda, sobrenatural, aonde que sacerdote, autoridade se rendia ao nome do Senhor. Quando ele chega no momento de uma batalha, de uma guerra espiritual que ele estava, ele pede aos seus discípulos, vai e pergunta para Jesus, se realmente é aquele Jesus que eu estava pregando. Em outras palavras, Satanás luta todos os momentos para nós negar a Deus, para que nós negamos a Jesus. Por isso nós precisamos, amado, nos relacionar com Cristo, desfrutar dessa graça, daquilo que eu e você não merecíamos, mas Deus nos deu. Quando os discípulos falaram, mas quem é esse que até o vento lhe obedece? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Quando você olha essa colocação dos discípulos falando, quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento lhe obedece? Quando nós temos uma colocação, é porque os próprios discípulos de Jesus ainda não entendiam a totalidade da graça do Senhor. Eles não entendiam, não conheciam plenamente o Pai. O próprio Paulo, quando você entende um pouquinho da graça de Deus, muitas vezes tem algumas situações da Bíblia, parece que entra em contradição. Quando o próprio Paulo, o homem que chegou no nível do varão perfeito, pensava exatamente como o Cristo pensa, Paulo chegou nesse nível. Mas nós vemos relato que ele diz assim, olha, eu tenho um espinho na carne, e eu clamei, eu supliquei, eu roguei ao Senhor, porque esse espinho tem molestado a minha vida continuamente. Eu clamei a Deus, eu supliquei a Deus, eu já fiz isso e aquilo, e por que não? E aí o Senhor, falei com Deus e Deus falou comigo. A minha graça te basta. Muitas vezes eu entendi esse texto como Deus permite nós estar doente, enfermo, servindo a Ele. Nós na miséria, como diz, arranhando, servindo a Ele. Muitas vezes eu entendi, não, é que eu já ouvi muitos, não, é que Paulo estava se exaltando demais, achava que era o cara. Não, é porque Deus teve que parar ele, isso, aquilo. Não, nada disso. Quando nós entendemos a graça do Senhor, não é isso que Jesus estava falando, Deus falando com ele. Ele precisava também entender que na graça nós temos tudo, não tem mais nada o que fazer. Nós temos tudo, tudo que eu e você precisamos nos apropriar mesmo daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que Deus tem para nós, porque senão entra em contradição Jesus falando, qual é o pai que o filho pedir um peixe, vai dar um escorpião? Pedir um ovo, vai dar um escorpião? Qual é o pai que sendo mau, dão melhor para seu filho? Quanto mais o vosso Pai Celestial. Entraria em contradição a graça. O que Deus estava falando? Paulo, você tem a graça, não precisa se preocupar, somente creia, tome posse. Mas falar para um homem dessa autoridade, desse nível, desse naipe, sim, nós precisamos aprender.
Muitas vezes o diabo distorce e nós aceitamos, mas Deus falou para Paulo que ele tinha que continuar a si mesmo, com aquele espinho da carne, sofrendo, cabisbaixo, triste, sendo envergonhado de um lado para o outro. Não. Porque o amor de Deus é um amor ágape. E quando nós entendemos o amor ágape, o amor sacrificial, isso é um verdadeiro banquete para as nossas vidas. É um conjunto de feito de Deus, motivado pelo amor de Deus, pela vida de cada um de nós. Porque nada é mais poderoso na face da terra, no universo, nos céus, do que o amor de Deus pela sua vida, pela minha vida. O amor de Deus, que nós não conseguimos dimensionar o quanto Deus nos ama, qual é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Nada se compara. Este amor poderoso de Deus pela tua vida e pela minha vida. Não deixe Satanás colocar dúvida na tua mente, no teu coração. Não aceite o jugo das trevas, não aceite, porque Deus levantou eu e você como profeta na face da terra, para aprender a declarar a sua palavra. Amado, o diabo tem medo. Quando nós amamos a Deus, nós o amamos com o amor de Deus. Não só Deus, mas que este amor de Deus, ele está ativo do nosso coração. O inferno treme. O diabo tem medo, porque nada pode suportar o amor de Deus, porque o amor de Deus é o próprio Deus nas nossas vidas. Quando nós entendemos essas coisas, não tem como nós ficarmos chateados por coisas insignificativas. Se nós ficarmos decepcionados, se amamos a Deus e amamos as pessoas na base deste amor. Então, esse amor de Deus, que não poupou seu único filho, que não quer nada de você em troca. Ontem nós aprendemos aqui que nós semeamos os frutos que Jesus conquistou, que Jesus semeou, plantou a semente e nós semeamos. Foi a mensagem de ontem à noite, tremenda, pena que não foi gravada. Aí Paulo diz, benção apostólica, a comunhão no Espírito Santo. Ele fala sobre uma ordem, onde a existência do Espírito Santo, a existência do Espírito Santo, ele manifesta através da comunhão. Quando Abraão levantou o altar, ele foi fazer uma oferenda a Deus, a Bíblia diz que ele pegou e partiu a novilha, e ele partiu também uma ovelha, e ele pegou também ali uma pombinha, e ele não partiu a pombinha, nem partiu as rolinhas, ele partiu a novilha, ele partiu a ovelha. Por que ele não partiu a pombinha? Porque a pomba, ela simboliza o Espírito Santo, e o Espírito Santo não tem como nós dividir. Não tem como você dividir o Espírito Santo no meio. Não tem como ter uma parte apenas da comunhão do Espírito Santo. Não tem como ter apenas a metade da comunhão com o Espírito Santo. Ou eu tenho toda a comunhão com o Espírito Santo, ou eu não tenho a comunhão com o Espírito Santo. Não tem como estar meio do Espírito Santo. Ou eu estou transbordando, cheio do Espírito Santo, ou eu não estou com o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus não divide nada. O que divide é o inferno. O que divide é as trevas. O que divide é Satanás e os demônios. Mas o Espírito Santo não. Ou seja, não tem como
eu cultuar, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, Senhor, apenas pela metade. Por isso a Bíblia fala que nós temos que fazer de todo o coração. Nós precisamos entender essas coisas. Por isso que muitas vezes pessoas chegam para nós: ah, pastor, eu estou indo embora, meu tempo acabou. E ainda eu falei: o problema não é ir embora, o problema é que vai levar junto com eles. Para aonde que vai? A mesma pessoa. Se eu saísse daqui e deixasse o velho homem aqui e fosse para outro lugar, amém. Mas o problema é que nós saímos e levamos a mesma pessoa junto. Ah, eu vou sair com um grupo, eu vou sair isso, vou sair aquilo. Não. O Espírito Santo, Ele conduz, o Espírito Santo, Ele dirige, o Espírito Santo, Ele nos orienta. Eu lembro quando Deus falou 6 anos comigo para me abrir esse ministério. E eu relutava, porque eu queria ser bênção onde que eu congregava. 6 anos. Deus começou a parar a pessoa na rua e falar comigo. Falei: Deus, não sei se eu atrasei 6 anos, mas realmente, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Até que um dia uma senhora de 80 anos ia passando pela rua, e ela estava estendendo umas roupas no varal, bem perto do conjunto de Bagi, e quando ela me olhou ali, foi a última vez que Deus falou assim: eu digo, agora tem que tomar vergonha da cara e tomar decisão. Ela olhou para mim, soltou as peças de roupa na bacia e me esperou no muro. A hora que eu ia passando, eu: homem de Deus, como está a tua fé? Eu falei: eu acho que estou mais ou menos, irmã, porque quando você vinha vindo ali, Deus mandou trazer uma palavra para você. Digo: pode falar, mais um aí. Aonde está congregando? Tal. Não é lá o teu lugar. Você sabe disso. Deus colocou o ministério nas tuas mãos. E você deve começar esta obra. Depender. Digo: Deus, agora não precisa falar mais comigo. Sei que muitos não vão entender, sei que muitos vão falar: está equivocado. Não. Eu já estava atrasando 6 anos, queridos. E mesmo quando nós começamos aqui, a dificuldade, o inferno todo, já testemunhei para vocês. Que no começo do meu ministério, teve uma época que eu fiquei quase 6 meses sem dormir à noite, parece uma doideira, mas exatamente Deus é testemunha do que eu estou falando. Até que um dia, às 3 e pouco da manhã, a minha amada esposa já tinha ido dormir, e eu mesmo que deitasse, eu não conseguia dormir. Eu ficava até às 7 da manhã, até a hora que acordava meus pombinhos para ir para a escola. Naquela manhã, apareceu o Dito lá. Ele falou: Isaor, você sabe que você está salvo, a tua esposa e os teus 3 filhos. Você pode ter tudo o que você quiser neste mundo e nós não vamos intervir, desde que você não continue essa obra. Porque se você continuar, nós vamos se opor. Às vezes a pessoa começa a abrir tantas placas de igreja para lá e para cá, não sei. Amados, Deus, Ele nos conduz, o Espírito Santo, Ele conduz, Ele leva. Nós precisamos estar em comunhão com Ele, nós precisamos viver, nós precisamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Cuidado com algumas palavras que vêm do trono das trevas. Muitas coisas, aparentemente vem muito bom, aparentemente vem com uma maravilha, como uma luva. Eu sempre orei assim: Deus, qual é o trono que está vindo esse negócio aí? Realmente é do Senhor? É do teu trono? Ou é do trono do bicho lá? Porque eu falei que é tão fácil você tomar decisão quando você tem o Espírito Santo, não tem erro. O problema é quando nós deixamos a nossa carne interferir na obra do Espírito Santo.
Porque em Romanos 8:14 fala que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. O que eu quero falar aqui, irmãos, é referente à graça, o amor de Deus, a comunhão de Deus. Porque a Bíblia fala lá em Gênesis que houve uma ordem. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava ali. Mas quando houve a ordem, haja luz, Ele manifestou e houve luz. Quando nós vemos a fala de Jesus, houve a luz no mundo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, então o Espírito Santo vai estar manifestando, está pairando, está agindo. E aí eu e você, com o amor de Deus, vivendo a graça de Deus, e tendo a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai tocar no teu espírito, e aí você vai abrir a boca, e você vai declarar essa vitória, declarar a resposta, automaticamente ele vai se manifestar. Porque a palavra primeiro, ela foi criada para criar, e não para comunicar. Muitas vezes nós estamos comunicando tantas coisas, nós falamos, se queixamos, isso, aquilo, tal, mas nós não declaramos a palavra. Porque a fonte criadora foi a graça de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se manifestou através de uma palavra. O Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo, ele habita em você. A Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, amém? O que ele está esperando? Ele está esperando uma autorização da tua boca, em nome de Jesus, para que ele possa agir. Não, mas o diabo falou, não, você é pecador, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você é isso, você não tem jejuado, você não. É mesmo, Satanás tem razão. Por quê? Porque a palavra do Senhor gera ambiente pelo qual o Espírito Santo age. Então a palavra do Senhor, ela vai gerar. Ela gera um ambiente, o Espírito Santo age. Por isso, se eu e você não confessar, se eu e você não declarar, não tem como o Espírito Santo agir. Quando Paulo fala sobre a graça do Senhor, quando ele fala sobre o amor de Deus, quando ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo, existe uma hierarquia, existe uma forma, existe ali a manifestação, as funções da Trindade para agir sobre a igreja, através de cada um de nós, porque nós somos membro do corpo, nós somos membro, eu e você somos membro do corpo. Amado, você precisa conscientizar que você é membro do corpo, que você precisa estar ativo, porque se eu tiver um membro do meu corpo ferido, machucado, eu vou estar atrapalhando o andar. Por isso eu e você temos que despertar e não ficarmos parados. Nós precisamos marchar, nós precisamos conquistar, nós precisamos abrir a nossa boca, declarar que o Senhor é Deus. Nós precisamos ser testemunho de Deus na face da terra. A nossa morada não é aqui, nós podemos comer o melhor dessa terra, mas a nossa morada é eterna. Mas os galardões nós conquistamos através daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas hoje. Não vá nessa de que você vai entrar no céu e vai ser todo igual lá no céu. Não vai existir socialismo. Não tem socialismo no céu. Não vá nessa. Lá cada um vai ser recompensado por aquilo que você fez através do seu corpo aqui na terra. Claro que você já está no lucro, já entrou no céu, tá?
mas existe muitas recompensas lá. Pare de ficar sentado, pare de ficar coçando a barriga. Amado, tem tantas coisas, eu tenho visto tantas pessoas. Vamos clamar pelas almas, vamos clamar pelas vidas. Satanás está tirando nós do foco, Satanás está colocando o problema, para nós focar no problema, esquecermos a missão, esquecermos quem nós somos. Esse é o método dele, procurar nos emaranhar em tudo. Mas eu e você somos a igreja do Senhor. Por isso nós precisamos agir. Precisamos agir, crer e declarar. Porque a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não dará com ele a graça a todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio filho, entregou tudo isso por mim. Isso foi no passado, entregou. Aí vem a palavra dará, esta é no futuro. Porém ela tem uma vírgula aqui, dará com ele. Sabe o que significa? Dará com ele. Ou seja, se eu e você não determinar, não liberar a palavra, não agir em cima da palavra, Deus fica limitado para fazer as coisas. Ah, pastor, eu tenho terminado, eu tenho determinado. Continua. Mais comunhão com o Espírito Santo, mais relacionamento com Ele, mais intimidade com Ele. Não seja escravo do inimigo. Não seja escravo do celular, não seja escravo dos teus desejos. Ah, eu não sou escravo. Fique uma semana sem WhatsApp. Amado, o dará é porque Ele vai dar futuro, aquilo que eu e você aprender a determinar. O que você quiser. Imagine você receber um cartão ilimitado para você fazer o que você quiser. É exatamente isso que Deus está falando para você. Você pode ter um cartãozão ilimitado, mas fica guardadinho ali. Fica só sonhando, imaginando, ele é guardadinho ali. É ilimitado. É isso que o Senhor está falando para nós aqui. Você que escolhe o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu. Comece a orar, mas não orar como pessoa que quer convencer Deus a fazer alguma coisa. A maioria das nossas orações é assim. Nós queremos convencer Deus que Ele precisa fazer alguma coisa. A maioria das orações é assim, presta atenção. Nós queremos convencer o Pai. Nós estamos dando receita. Nós oramos de um jeito, choramos na presença do Senhor, que dá para entender que o único errado, o único mal que não atende nós é Deus. Mas quando eu e você aprendermos a orar convencido, o que Ele faz, as coisas vão começar a desencadear nas nossas vidas. Quando eu e você orarmos convencido do que Ele faz, aquilo que Ele nos deu, aquilo que está dentro de nós, quem nós somos, existe coisa mais importante, eu vou escandalizar vocês, mais importante do que obedecer a palavra de Deus. A coisa mais importante do que obedecer a palavra de Deus é você andar sobre a palavra de Deus. Quando eu aprender a andar sobre a palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Porque a Bíblia nem fala para nós obedecer, porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Deus delegou isso para você. O rei, ele tem autoridade superior, suprema. Meu Deus, eu fiz você rei e sacerdote. Há um poder naquilo que você fala, aquilo que você declara, só que ainda não caiu na nossa mente.
Porque nós não recebemos no Espírito. Nós temos recebido isso na nossa carne, na nossa alma. Mas a hora que cair umas fagulhinhas no nosso espírito, explode. Porque obedecer era coisa do Velho Testamento, antes da cruz. Andar na palavra é algo, outro nível, superior. Porque depois da cruz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O dia que a igreja, eu e você, entendermos esse princípio, que Jesus é o nosso futuro, e que Jesus não está na frente, como nós falamos. Jesus está atrás, esperando você a declarar, para que Ele possa fazer. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, o que Deus falou? Olha, eu vou, durante a noite, uma coluna de fogo, durante o dia, nuvem. Mas quando chegou, Moisés morreu, o que Deus falou para Josué? A partir de agora é diferente, Josué. Aonde que você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Aonde que você mudar os seus passos, eu estou contigo. Eu vou estar confirmando. Só não desvia dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Medita dela dia e noite. Onde que você for, onde que você colocar. É isso que Deus está falando comigo e com você. Jesus já fez tudo. Ele te coroou como rei sacerdote, colocou na frente. Agora Ele está sobre você, o Espírito Santo, esperando. Ele quer agir. E aí eu e você, que começamos a declarar. E quando eu e você entendermos no Espírito, nós vamos começar a ver um grande alvoroço na face da terra. Quando nós entendermos isso. Ele já fez tudo. Ele já conquistou. Por isso, quando você já recebeu o amor de Deus, a graça de Deus, e nós precisamos viver a comunhão do Espírito Santo de Deus, até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja aqui na face da terra. Amado, com muito amor no coração, com muito carinho. Não tem mais tempo, nós precisamos se levantar. Nós precisamos nos posicionar. Quando você olha a fileira do exército de Deus, tem muitos soldados caídos. Nós precisamos retomar, nós precisamos avançar. Nós temos a palavra de vitória, nós temos a palavra de reconciliação, nós temos a palavra de cura, nós temos a palavra de conquista, nós temos o Espírito de Deus. Recebe essa palavra? Amém? Salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar o Ministério da Música aqui. Nós vamos estarmos ministrando a ceia do Senhor. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. A presença do Senhor está neste lugar. Glória do Senhor, o Shigná do Senhor. A Bíblia diz que em Apocalipse 22:16 diz que o anjo, ele escreve tudo aquilo que acontece à igreja. Cada palavra. Olha aí o que está escrito. O anjo do Senhor, ele sabe cada mensagem, cada palavra, tudo aquilo que Deus tem falado conosco. É uma responsabilidade. Mas nós temos a graça de Deus. Nós temos a bondade de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Palavra de Jesus. Gostaria de chamar os irmãos que vão ministrar já a ceia. Em João 6:53, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne é verdadeiramente a comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu dele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Palavra de Jesus. No momento que Jesus estava ali com seus discípulos ceando, ele pega, parte o pão, toma o cálice, ora, consagra. Quem que pode participar? Todos aqueles que têm Jesus, receberam Jesus como Salvador da sua vida. Ah, pastor, eu tenho alguns pendentes. Peça perdão a Deus. Ah, tem pessoa, estou muito magoado. Libera o perdão para essas pessoas. Fale com Deus, porque a palavra do Senhor aqui, tudo é de graça. Muitas vezes a graça nós não valorizamos, mas a palavra do Senhor é fiel. O Senhor está dizendo: aquele que não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue não tem parte comigo na eternidade. Por isso não brinque de ser crente, não fique adiando, é uma responsabilidade de cada um de nós. Eu sei que tem muitos ministérios: olha, você não é membro da igreja, você não pode participar. Ah, você está isso, você. Quem somos nós para dizer que você não pode? Eu não posso julgar o meu irmão. Existe sim os princípios. A Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo, mas nós sabemos que o perdão restaura a aliança. E nós estamos aqui, essa mesa do Senhor não é da embaixadora de Cristo. Portanto, se você pertence a outra denominação, está em comunhão com a sua igreja, comunhão com o corpo, eu não vejo motivo para você não participar. Gostaria que os irmãos, mas também se porventura você não quiser, nós não queremos obrigar também, mas para facilitar, você que vai participar, se coloque em pé. Nós vamos orar aqui e os irmãos vão distribuir. E na medida que você participa, que você possa estar louvando, agradecendo, faça a declaração de amor a Deus. Expresse o sentimento de gratidão ao Pai. É uma forma muito simples, mas o Senhor está aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como ministro da Tua Palavra, nós tomamos posse do perdão que nós temos em Cristo Jesus, um direito que nós temos em Cristo, por tudo que Jesus já fez. E como ministro da Tua Palavra, eu quero liberar o perdão também aqueles que porventura, Senhor, se levantam contra nossas vidas, nos persegue, tentam denegrir ou estão denegrindo a nossa imagem. Pai, nós liberamos o perdão àqueles que nos perseguem, nos acusam, aqueles que têm nos apedrejado. Não importa, Deus, nós liberamos o perdão e abençoamos essas vidas. Como também, ó Deus, nós nos apoderamos do perdão que estamos em Cristo Jesus. E como ministro da Tua Palavra, estou consagrando, porque a Tua Palavra diz: fazer isso em memória de mim. Porque cada vez que fizer participar do corpo e do cálice, a Tua Palavra diz que nós estamos celebrando, glorificando a Ti, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus, pela morte e ressurreição. Venceu Satanás, venceu a morte, venceu o diabo, tomou a chave do inferno, tomou a chave de Satanás e triunfa para todo sempre. Por isso, Senhor Jesus, nós estamos abençoando e consagrando esse alimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Os irmãos podem distribuir. Quem nunca participou aqui tem um kit, um pão. Você pode orar junto com a sua família, junto com o irmão. Se você fique à vontade. Depois que você estiver ceando, agradeça, reverencie, alegre teu coração.
A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse, deu graça: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Os irmãos podem ceando. Aleluia, Senhor. Santo, lindo Senhor Jesus. Ora lava halaba halaba, alaraba shu. Nome precioso, nome poderoso, diante do seu trono está todo louvor, triunfo e autoridade por toda eternidade. Nele está o início, infinito Deus. Jesus, Salvador, justiça de Deus, que na cruz resgatou, nova vida deu, salva o pecador. Jesus, meu libertador. Nome precioso, nome poderoso, diante do seu trono todo triunfo e autoridade por toda eternidade. Nele está o início e o fim, infinito Deus. Jesus, Salvador, justiça de Deus, que na cruz resgatou, nova vida deu, salva o pecador. Jesus, meu libertador. Jesus, Salvador, o Filho de Deus, seu perdão me alcançou, minha morte morreu, o seu sangue lavou. Jesus, meu libertador. Aleluia, Senhor. Nós queremos exaltá-lo a Ti continuamente. Obrigado, Senhor, por essa presença gloriosa sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse ambiente profético aqui nesta noite, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, eu me levanto com palavra de paz, de alegria, de conquista, palavra de triunfo, Senhor, palavra de proteção, riqueza, fidelidade, Senhor, comunhão, crescimento para com Teus filhos, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade de cumprir o propósito do Pai, em nome de Jesus, através da sua igreja. Pai, que o Senhor desperte a cada um de nós, ó Deus. Muitas vezes, Senhor, nós estamos parados por falta de conhecimento.
Muitas vezes nós estamos parados, Senhor, por estar ouvindo a voz do contrário. Mas o Senhor tem falado de uma maneira tão clara nos últimos tempos. E eu quero abençoá-lo, teus filhos, Senhor. Eu profetizo, Senhor, este mês de dezembro, um mês de paz, de alegria, de felicidade, de comunhão, de relacionamento, ó Pai, de sonhos e projetos. Aquilo que os teus filhos não conquistaram durante todo esse ano, ó Pai, aqueles que creram, liberam a palavra ainda nesta noite, de uma restituição, de uma manifestação, de uma evidência tão grande e poderosa como teus filhos nunca imaginaram. Porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Que a alegria do Senhor esteja sobre cada coração. Que a paz do Senhor reine sobre cada vida. Que a saúde do Espírito do Senhor inunde nossa vida, ó Pai. Por isso, Senhor, nos alegra o coração dos Teus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus.